Meus irmãos e irmãs, ouvimos no Santo Evangelho o discurso do Senhor Jesus sobre a veracidade da Eucaristia. Mas eu gostaria de refletir sobre a primeira leitura. Nesse tempo da Páscoa, nós estamos meditando, ouvindo os Atos dos Apóstolos. Os evangelhos, eles vão narrar a manifestação de Jesus, Filho de Deus, Salvador. Os Atos dos Apóstolos vai narrar a manifestação do Espírito Santo. Então, vamos dizer que os Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo. E aí nós vemos o Espírito Santo protagonizando o anúncio de Jesus, agindo na conversão das pessoas, fazendo que o nome de Jesus fosse conhecido e colaborando com os apóstolos na evangelização através de sinais. E a leitura de hoje vai nos falar do capítulo 9, a conversão de Saulo para Paulo. Primeiramente, quando nós pensamos em conversão, nós pensamos em algo visível da conversão. Conversão, alguém que está no mundão, alguém que não conhece Deus, não respeita Deus e começa a frequentar a igreja, começa a praticar a igreja. Então, uma pessoa que antes não ia em nada, começa a ir, nós dizemos, essa pessoa se converteu. Ou outras visões erradas, alguém que mudou de igreja, estava numa igreja e saiu, foi para outra, e lá começou a frequentar, essa pessoa se converteu. Mas nós estamos vendo aqui na leitura de hoje, a conversão de Saulo, que não tem nada a ver com essa mentalidade de conversão. Saulo não era pagão, Saulo era um homem estritamente religioso. Saulo era um homem que vivia a lei de Deus e buscava viver com fidelidade. Mas muito mais, Saulo era alguém extremamente zeloso. E este extremo zelo de Paulo, que vai fazer aquilo que inicia a leitura de hoje, fazia com que ele aspirasse a perseguição e a morte dos cristãos. Então, ele se colocou como aquele que ajudou a divulgar e disseminar perseguição contra os cristãos, contra os primeiros seguidores de Jesus. Então, nós vemos que Saulo era aquele homem estritamente zeloso, e o que nós podemos entender numa linguagem de hoje é um fanático religioso. E que é alguém fanático? Fanático é alguém apaixonado e que demonstra entusiasmo exagerado por uma crença, uma adesão incondicional a uma causa que o leva em certas ocasiões, se comportar de forma violenta e irracional. Então, o fanático é aquele que é apaixonado por uma causa, e por causa da paixão dessa causa que ele identificou, ele luta por essa causa. Então, a característica do fanático é uma pessoa que se orgulha daquilo que ela crê. E, em certas ocasiões, ela vai ter comportamento irracional, se ela for afrontada, ou se ela deparar com aquilo que contradiz o que ela crê. Então, ela vai agir de forma irracional e até mesmo violenta. E ela não vai pensar muito nisso, mas ela vai agir em nome do zelo que ele tem. Então, assim era Paulo.
Então, no sentido humano, era uma pessoa que não precisava de conversão, porque era um homem que caminhava na religião, era um homem que conhecia a palavra de Deus, era um homem que buscava a Deus com zelo e queria perseguir tudo aquilo que estava contrário à moral da sua fé, à moral da sua religião, à sua doutrina. Então era alguém que queria salvar a sua religião. E é nesse momento que Paulo ele está saindo para ir a Damasco, levar a carta para começar a perseguição aos cristãos para outras grandes sinagogas, é que Paulo tem uma experiência com o ressuscitado. Nós ouvimos muito bem na leitura o que essa experiência causa em Paulo. Nós sabemos quem Paulo era e o que Paulo se tornou após esse encontro com o ressuscitado. Então, Paulo no caminho, no afã de achar que estava servindo a Deus, olha bem, perseguindo, cheio de orgulho, estava servindo a Deus, ele encontra com Jesus no caminho. E a voz de Jesus, o clarão da presença de Jesus, faz com que ele caia por terra, e uma voz, a voz de Jesus, ele escuta de modo claro: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que Paulo não estava perseguindo Jesus. Na cabeça dele, Jesus era alguém que tinha morrido. Ele estava perseguindo os seguidores de Jesus. Mas a primeira coisa interessante dessa conversão, meus irmãos, e que é uma conversão que tem que começar a nascer em nós, é que não dá para separar Jesus dos seus seguidores. Jesus, ele diz: por que me persegues? Paulo estava perseguindo seus seguidores, mas perseguir os seguidores de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. E a primeira cegueira de Paulo está aí, de não enxergar o Cristo, a presença de Deus nos seguidores dele. Então é a primeira conversão que Paulo precisa ter. Então nós podemos perguntar: o que converteu Paulo? Foi o clarão que o cegou? Foi a voz ou foi a queda? Foi as três coisas. O clarão que cega Paulo, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Todo conhecimento, meus irmãos, humano, sem a revelação de Jesus, ele nos deixa na confusão, ele nos deixa na escuridão. Todo conhecimento que busca a verdade, mas não se abre o coração para a revelação daquele que diz: eu sou a verdade que ilumina o coração humano, sem essa verdade, o homem vai buscar conhecimento, mas vai deparar com a sua solidão. Porque nenhum conhecimento é capaz, o conhecimento é capaz de levantar o homem, tirar o homem de um estado, mas não é capaz de fazê-lo vencer da sua profunda solidão. Somente a luz de Jesus é o verdadeiro conhecimento para nós. A palavra de Jesus é a luz. Quando nós conhecemos essa palavra, quando essa palavra começa a iluminar o nosso coração, nós descobrimos a verdade. E nós abraçamos essa verdade. Então, essa verdade foi a primeira coisa que tocou o coração de Paulo, de Saulo. Segundo ponto, a voz. A voz que ele ouviu também foi a causa da conversão. Como eu disse, Paulo não discernia
no seu fanatismo religioso, a diferença entre Cristo e a sua igreja. A segunda conversão que nós precisamos ter é isso. Cristo e a igreja é uma coisa só. Amar a Cristo, amar as Escrituras e não amá-lo no seu corpo, que é a igreja, é cegueira, é orgulho. Então Paulo também tem essa experiência de ouvir a voz, mas ouçamos bem, Paulo, ele perseguia por zelo da lei, e quando Jesus diz para Paulo, por que me persegues? Então Jesus está revelando que ele é a lei que Paulo persegue. A lei que ele buscava ser fiel a Jesus é o pleno cumprimento da lei. Quem segue a Jesus, quem segue as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus, está cumprindo toda a lei, todos os mandamentos de Deus. Se eu mergulhar na pessoa de Cristo, nele eu estou vivendo a obediência perfeita a Deus. E é essa a segunda revelação de Paulo. E a terceira, Paulo cai. Aqui não fala se Paulo estava montado num cavalo. O relato não diz da onde que Paulo caiu, mas ele caiu. Por quê? Porque o relato mostra que Paulo estava em cima do seu orgulho. E é isso uma característica do fanatismo, o orgulho. E Jesus derruba a constatação da presença do ressuscitado, da palavra do ressuscitado, derruba Paulo do seu orgulho. A diferença, meu irmão, minha irmã, de um fanático e de um convertido a Jesus, tem uma característica muito singular. O fanático é orgulhoso, é perseguidor. O convertido em Jesus é humilde e anunciador. Paulo se vê quebrado no chão, cego porque não via a verdade. Agora ele precisa ser aquebrantado, humilhado e humilde, se tornar anunciador. Não adianta nós tentarmos converter pessoas sem humildade nas palavras, sem doçura no coração. Nós podemos anunciar religião, não Jesus Cristo. E é isso que Paulo depois entende, e ele vai dizer: tudo que eu sabia, tudo que eu conquistei, tudo aquilo que eu cresci, eu considero isso como nada, considero isso como lixo diante da experiência que eu tive com Jesus. Meus irmãos, deixemos que essa experiência fale com o nosso coração. Nós também, segundo a leitura de Paulo, também podemos ser religiosos que precisam de conversão. Peçamos ao Senhor que nos ilumine pela sua palavra e pela sua Eucaristia.